Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Gostaram do meu óculos aqui, ó? Que top, esse aqui é tendência da moda agora, hein? Brincadeiras à parte, galera, esse óculos eu ganhei do amigo aí do pastor Rogério, numa dinâmica que ele fez com nós ali no encontro do Vocacionados. E eu vou estar usando isso aqui que ele deu sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Quero falar com vocês hoje a respeito de auto-perdão, da gente perdoar a si mesmo. Até deixei uma dinâmica, eu marquei uns traços ali no meu caderno, de um livro que eu comecei a escrever e até um treinamento que eu quero fazer através dele, que ele ajuda a desenvolver a mentalidade e também curar algumas crenças, algumas doenças emocionais através desse treinamento. É algo bem complexo, espero que Deus me ilumine e me ajude a concretizar esse desejo. Mas eu queria falar sobre perdoar a si mesmo e falar uma palavra. Tem duas palavras, na verdade. A primeira está no livro de João, 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 e 9. Ele diz assim, ó: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu não sei se a palavra correta é perdoar a si mesmo, não só quanto a pecado, mas quanto a culpa. Porque muitas vezes nós queremos ser perfeitos, a gente não aceita que nós somos vulneráveis, que nós somos imperfeitos. E no decorrer da nossa vida as coisas vão acontecendo, muitas vezes relacionamentos que não dão certo, muitas vezes palavras que a gente acaba julgando um amigo, uma mãe, um pai, e a gente não tem aquela maturidade. E mais no decorrer da vida a gente vai criando essa maturidade, vai adquirindo o que eu chamo até no treinamento de autoconhecimento, e a gente vai vendo que a gente machucou muitas pessoas para trás, a gente causou muito impacto na vida das pessoas, e aí aquela busca da gente querer ser perfeito, a gente traz à tona, depois do autoconhecimento, desperta a consciência. E a consciência ou ela te liberta ou ela te culpa. E normalmente a gente leva para o lado da culpa. E a gente começa a mastigar o passado. A gente começa a olhar, nossa, olha o que eu fiz. Mas será que se fosse de tal forma não era diferente? Mas o que você tem que lembrar, ó, eu vou te mostrar agora o exemplo do porquê que eu peguei esse óculos. Aqui, ó, tô com esse óculos aqui, ó, se eu olhar para uma folha em branco, ó, se eu olhar essa folha que vocês estão vendo, ó, se eu estiver olhando aqui, ó, eu estou enxergando uma folha azul. Agora, se eu tirar esse óculos e olhar ela, assim como vocês, eu vou estar enxergando uma folha na cor branca. Então, a gente enxerga as coisas conforme os nossos olhos. E então, o que eu te digo? Talvez naquela época que aconteceu, que você fez algum mal para alguém, você cometeu um pecado, você enxergasse de uma outra forma. Hoje, com o autoconhecimento, com a maturidade, com as perdas e tudo mais, você tem uma visão mais ampla daquilo que aconteceu. Agora, não cabe a você se auto-questionar e ficar se martirizando porque você não enxergou aquilo naquela época. Então, não fique, meu irmão, se martirizando, se culpando, deixando de viver a vida que está te esperando no futuro. Porque na Bíblia fala que para tudo tem um propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes 3, tudo tem um tempo. Então, talvez naquele tempo as coisas tinham que acontecer para que a graça de Deus ela se manifestasse na tua vida. É igual fala lá no livro de João, no João 8, se não me engano, que os discípulos perguntam, vinha vindo um menino cego e eles perguntam para Deus de quem era a culpa, se era do menino ou era dos pais. E Jesus fala que a culpa não é nem dele nem de seus pais, mas isso aconteceu para que a graça de Deus se derramasse sobre a vida dele. Então talvez você passando por isso para que a graça de Deus te derrame. Talvez quando você fez um mal para alguém, você falou uma palavra que não devia, se você cometeu um erro que causou ali algum dano à vida de alguém, esse erro te fez você meditar e conhecer a palavra de Deus. Então não fique se julgando. Todos nós somos pecadores, conforme falou a palavra ali. Se algum de nós não for pecador, nós estamos chamando Deus de mentiroso, nós estamos contradizendo com aquilo que Ele nos fala na palavra. Então eu quero te dizer o seguinte, talvez você hoje está vivendo aflito, está vivendo ansioso, está vivendo com o coração apertado, porque você fica pensando às vezes, nossa, mas eu causei tanto mal para as pessoas.
e você está deixando de viver os planos de Deus para a tua vida. Então, meu irmão, eu te digo, todos nós erramos. A pessoa que você magoou, ela erra, ela é pecadora assim como nós. Sabe qual que é a diferença que eu vou te dizer? É o terceiro passo que eu marquei ali, que é do meu treinamento, é a autorresponsabilidade. Você talvez está se martirizando, você talvez está se culpando, porque você tem a autorresponsabilidade de erguer a mão e assumir, não, eu errei, eu pequei, eu machuquei aquela pessoa. Mas a maioria das pessoas não é assim como você. A maioria das pessoas só sabe julgar, só sabe apontar o erro do próximo, mas não sabe olhar para si mesmo. E isso é extremamente importante, mas que você use essa autorresponsabilidade para você ser o dono da própria vida. Aquilo que acontece na tua vida é em função das suas escolhas, das tuas decisões. Então use para liberar o perdão, não para se culpar. E use essa mesma autorresponsabilidade, essa coragem de você assumir que errou, para você conquistar muitas coisas assim no futuro, para que o plano de Deus para tua vida ele não fique travado, mas que desperte para uma consciência assim libertadora, uma consciência que traga à tona para respirar, que você seja o filho de Deus, que você tenha nações para conquistar, que você tenha vários gigantes para você derrubar, para você conquistar prosperidade, para você conquistar uma família que você tanto almeja. Para exemplificar isso que eu estou dizendo, eu separei uma palavra aqui no Salmo 32, vou abrir para vocês aqui, olha, fala assim, ó, Salmo 32, ó. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Então, meu irmão, a tua consciência é sincera. Você sabe que você errou, que você pecou e você admite isso perante a Deus. Então, Deus ele não está te julgando dessa forma, Deus está te perdoando, Deus está removendo a culpa da tua vida. Olha, daí ele fala assim, ó, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois é meu esconderijo, tu guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Então olha que Deus fala. Então, meu irmão, se você está se sentindo culpado por alguma coisa, confesse para Deus. Chama Deus no teu quarto, no particular, e ore para Deus e fala com Deus aquilo que você fez que era errado, aquilo que você fez que machucou alguma pessoa, que afetou a vida de outra pessoa. Confessa isso para Deus no particular, que Ele vai te perdoar e Ele vai restabelecer e restaurar a tua vida. Talvez essa aflição que você está vivendo é simples fato de você não ter entregue nas mãos de Deus. Você erguer tua mão e falar, ó Deus, eu errei, eu pequei, e Deus vai te libertar, porque todos nós somos pecadores. Você já viu, se a gente olhar o Evangelho, os pecadores eles não deram trabalho para Jesus. Pedro não deu trabalho para Jesus. Tiago não deu trabalho para Jesus. Quem deu trabalho para Jesus foram os religiosos, foram aqueles que praticavam de hipocrisia, mas os pecadores não. Por quê? Porque eles aceitavam que eles eram pecadores. Eles falavam para Jesus, olha, eu pequei nisso, eu tenho dificuldade nisso, eu sou vulnerável nisso, me ajuda, Senhor. Me ajuda a romper com essa barreira. Então use esse autoconhecimento que você tem sobre a tua vida, do quanto você errou, o quanto você conhece hoje a si mesmo, e pegue essa consciência de que se você errou lá atrás, você tem um Deus misericordioso que te perdoa e que você não vai fazer mais isso com ninguém, e que Deus ainda te dá a chance de você viver uma vida sobrenatural através do poder dele. Basta você ter fé e crer. Creia em Deus, naquilo que Ele pode fazer para a tua vida. Você entrando ali até nesse treinamento que eu fiz, depois da autorresponsabilidade, entrar fé. Porque é justamente isso, quando a gente tem toda essa junção de autoconhecimento, uma consciência libertadora e uma autorresponsabilidade de a gente saber que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida, que muitas dessas coisas são fruto de decisões erradas que nós tomamos, assim como as coisas boas são fruto de decisões boas, e a gente consegue associar isso junto com a fé que a gente tem em Deus, e a gente fortalecer essa fé diariamente, os planos de Deus, ele vai se realizar na nossa vida, e a gente vai colher muita bênção, muita assim, coisa boa vindo de Jesus, porque é isso que Ele deseja para nós. Tanto que está lá em 2 Coríntios 9, que ouvido nenhum ouviu,
boca nenhuma falou e mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então a gente interpretando isso aqui na terra, a gente não precisa buscar ser perfeito, a gente precisa crer e amar nosso Senhor de todo o coração, porque Ele vai ser recíproco, Ele vai trazer as bênçãos para a nossa vida. E não queira ser perfeito, não se limite a tua vida somente a 100, 120 anos, porque a gente limita o nosso tempo aqui na terra. Mas se a gente olhar essa palavra de Deus, isso é como se fosse uma profecia, que a nossa vida aqui nós estamos de passagem, e o tempo vindouro que vem após a terra é o céu, e o céu é eterno, é a eternidade. É lá que a gente vai conhecer as coisas maravilhosas que Deus tem para mim e para a sua vida, meu irmão. Então, que a gente não busque ser perfeito, mas que a gente busque admitir os nossos erros e confessar perante Deus, e a gente se libertar da escravidão, que é a gente ficar vivendo dos erros, vivendo da amargura de se sentir inútil, de se sentir desvalorizado, de se sentir um monstro muitas vezes. Mas você sabe que a gente é liberto pelo poder do Espírito Santo, que Ele está agindo na minha e na tua vida em nome de Jesus, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente a tua semana e que essa palavra ela rompa as barreiras do inimigo na tua vida, que você retire todo o peso que está sobre suas costas, o peso da culpa, o peso do medo, o peso da arrogância, do orgulho, e que você libere o perdão para você e para outras pessoas, que traga a energia, que o Espírito Santo esteja habitando em você, meu irmão, e que em nome de Jesus a tua vida seja restaurada. Que Deus abençoe o teu dia e uma ótima semana.